Quando foi a última vez que você fez uma venda? Você se lembra? Pois é, pode ser que você se surpreenda com o que eu vou te dizer agora. Por quê? Porque a gente vende a cada instante, a gente vende toda hora, todo momento. Sabe por quê? Porque tudo o que nós consumimos, tudo que nós vestimos, o que nós usamos, todos os equipamentos, todos são fruto de alguma venda. E nós vendemos. Nós vendemos o nosso tempo, nós vendemos a nossa imagem, nós vendemos aquilo que nós somos. Então, muitas vezes, eu espero que você analise sobre isso. Muitas pessoas se prendem dentro de um escritório para trabalhar e o principal argumento delas é que não gostam de se relacionar com pessoas e logo não são bons vendedores, não servem, não vendem. Mas eu posso dizer para você, sem medo de errar, que vendem. Você vende. A pessoa que toma essa decisão, ela vende o tempo dela. Quanto custa cada segundo, cada minuto que você está dentro de uma empresa? É o seu tempo. Você está vendendo o seu tempo por quanto? Por um salário mínimo? 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20 mil reais? Este é o teu produto neste momento. Mas quando você está com uma imagem mais triste, mais cabisbaixo, você está vendendo uma imagem de uma pessoa triste. Quando você está sorridente, você está com os ombros erguidos, quando você está numa situação onde você transmite mais alegria, você está vendendo a felicidade, você está vendendo uma pessoa mais harmoniosa. E isso também traz mais resultado. Então, isso é venda. Para aquelas pessoas que às vezes gostam de murmurar, gostam de reclamar porque estão desempregados, eu posso dizer para você assim, gente, existe demanda para venda. Toda empresa precisa de um vendedor. E eu falo para você que um vendedor, ele pode ser um atendente de balcão de padaria, ele pode ser um garçom, um frentista, ele precisa vender para se destacar. Toda empresa precisa desse profissional, um profissional vendedor. E se você for um empreendedor, que eu recomendo a você que procure vender coisas, vender produtos. Existem infinitas possibilidades de você vender, são uma fonte de renda incrível. Não tenha preconceito, não acha que a venda ela seja algo depreciativo, muito pelo contrário, a venda é algo que te traz glórias, a venda é algo que te traz uma vida abundante. As pessoas mais ricas do mundo são vendedores. Gente, não esqueçam, vendas. Sabe por quê? Porque um livro, para ser um best-seller, ele não basta ser um livro muito bem escrito. E mesmo sendo um livro muito bem escrito, ainda não é suficiente. Ou seja, logo, um best-seller, ele não é um best-seller porque teve um ótimo escritor, ele é um best-seller porque teve um ótimo vendedor. Uma pessoa, que é uma empresa que conseguiu transmitir essa informação para muitas pessoas, despertar o desejo das pessoas de consumir aquele conteúdo, aquele material, e este material virou um best-seller. É pouco. Se você trabalha como manicure, você está vendendo o seu tempo, você agenda, anota um horário, você compra um esmalte e você faz um cálculo sobre o valor deste custo e coloca um valor em cima que a gente vai chamar de margem de lucro, lucro bruto, e assim você está realizando uma venda. Ou seja, você vende o produto ou você vende o seu tempo. Normalmente você vende os dois. A gente vende tudo toda hora. Quando você cuida bem do seu filho, você está vendendo uma imagem de boa mãe, uma imagem de bom pai. E essas situações de venda, elas nos fortalecem todos os dias. Então, essa reflexão, o motivo dessa reflexão é te convidar para refletir sobre a venda e sobre as possibilidades que ela pode te trazer. Por quê? Porque quando você sabe vender alguma coisa, você não passa necessidade. Vender é ajudar, vender é solucionar problemas, vender é realizar o desejo das pessoas, é você atender, suprir uma necessidade. Tudo isso é venda. Vender não é pedir um favor. Por isso, para você vender de uma maneira onde seja mais próspero, para você fazer uma venda,
para você elevar a tua empresa de padrão, para você elevar a sua vida, o seu estilo, para você mudar de casa, mudar de carro, você precisa de técnicas para vender melhor. E essas técnicas, elas são todas muito disponíveis na internet, disponíveis em várias coisas. Eu vou dizer para você sobre a evolução da venda na minha vida. Eu, aos 8 anos de idade, fui vendedor de frutas na Ponte da Amizade, que é a ponte que faz fronteira entre Brasil e Paraguai, em Foz do Iguaçu. Passei um bom tempo da minha vida. Para resumir, hoje eu continuo vendendo, mas eu tenho um restaurante de comida japonesa. E aqui a gente trabalha com vendas online, vendas digitais, né? A gente trabalha com vendas físicas. Então, são situações onde nós vendemos. Uma outra questão que a gente vê muito, pessoas que reclamam de vendas fracas ou que trabalham muito bem o marketing digital, e aí quando chega o tete a tete, quando chega no contato com o cliente, ele não consegue converter a venda. Gente, se a pessoa entrou no seu comércio, se a pessoa entrou na sua loja, você já tem pelo menos 50% da venda convertida, porque você sabe, é uma única coisa que vai definir isso, porque se ela entrou na tua loja, ela tem desejo de comprar. Pode não ser naquele instante, mas ela tem desejo de comprar. E aí, o que realmente consolida uma venda é a objeção. Neste caso, a pessoa vai ter uma objeção aonde você vai ter o trabalho de sanar as dúvidas que ela tenha, convencer ela de que este é o momento, ou você fazer um atendimento tão diferenciado que a pessoa deseje comprar. E essas questões que eu estou falando de venda física. Venda física. Se você tem um comércio, se você trabalha com vendas físicas, vendas de produtos físicos numa loja, você precisa entender o seguinte: sem o marketing digital, a tua loja nem existe. Infelizmente, atualmente, as lojas, todos os ramos, todos os segmentos, seja de lanche, seja de roupas, de comida, ela precisa estar no digital. Se não tiver no digital, tua marca não existe. Porém, este cuidado. Faça um trabalho bem feito no marketing digital, e quando a pessoa chegar na tua loja, você precisa ter a competência, você precisa ter a expertise para fazer com que essa pessoa não saia sem comprar de você algum produto, o produto que ela foi buscar. Por outro lado, também existe a mesma coisa. Se você tem um comércio um comércio digital, e você não consegue fazer todos os tratos, todos os procedimentos que precisam ser feitos fisicamente, você também está em maus lençóis. Então, a loja ela precisa estar no digital. Se não tiver no digital, ela não existe. E estando no digital, ela precisa ter um corpo físico para atender todas as necessidades do teu cliente e assim converter o cliente, converter a venda de maneira que o seu cliente volte e dê referências, inclusive, sobre você. Porque todo o processo de vendas ele é muito importante, seja digital, seja físico, e a melhor propaganda é uma boa referência de uma pessoa, que a gente chama como provas sociais. Você precisa trabalhar muito bem isso aqui. A gente tem visto muita relutância das pessoas que passam pelas lojas e veem, de repente, desviam dos vendedores porque, sei lá, tem alguma aversão a algum tipo de vendedor. Mas, no geral, a maioria das vezes, pessoas que estão no shopping, elas estão porque precisam comprar alguma coisa. Pessoas que passam na tua loja, que entram, que estão olhando, algo despertou o desejo. Então, você precisa entender uma coisa: você não vai vender para 100 pessoas se passarem 100 pessoas na frente da sua loja. A taxa de conversão ela é mínima.
Ou seja, se você fizer uma conversão de 3%, você está muito bem. Mas, para você converter 3% de 100, você vai ter que ofertar, oferecer, conversar, dialogar, ser persuasivo. Você vai ter que entender que essas 100 pessoas precisam ser atendidas, bem atendidas, para você converter 3% às vezes desse hall de pessoas que você está atendendo. Se passam 100 pessoas e você fica escolhendo, mas essa aqui não vai comprar, mas essa aqui não, você está diminuindo isso, ou seja, então vão precisar passar mais gente, mais gente, porque você também não está fazendo a sua parte como vendedor. Pode parecer ruim, porque é ruim mesmo, mas vendas, ela só é venda quando tem objeção. Se a pessoa chegou no seu balcão e foi lá, eu quero uma camiseta branca, tamanho M, pronto, a venda já está feita, você vendeu? Não, você não vendeu, a pessoa já queria uma camiseta branca, já queria um tamanho M, ela já queria um pacote de presente e o máximo que você fez foi entregar o produto para ela. Agora, quando a pessoa chega no balcão da sua loja e fala e não sabe que quer algo que você tem, ela vai dizer, eu estou procurando um presente para uma pessoa, e aí você vende camisetas e você vai falar assim, não, eu tenho o presente ideal para sua pessoa, para essa pessoa. Entende? Você vai realizar, vai saciar um desejo, você vai atender uma necessidade, você vai suprir uma necessidade que às vezes você criou. Às vezes a pessoa estava procurando, sei lá, um boné, uma joia, um calçado, e qualquer um desses vendedores que chegasse fosse persuasivo, que chegasse fosse convincente, faria a conversão da venda. Então vender é isso. Estive numa loja, num shopping aqui na cidade, e eu entrei na loja, tinham 3 ou 4 vendedoras conversando, eu precisava de um terno, e as pessoas continuaram conversando, não levantaram para nada, não saíram de onde estavam. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Fui lá onde elas estavam conversando, assuntos paralelos, aleatórios, não tinha nada a ver com o trabalho. E perguntei se elas tinham um terno do meu tamanho. Aí uma das moças, muito educadamente, falou, naquela prateleira lá no final, lá à esquerda tem. Enquanto continuaram conversando. E aí eu te falo, qual que é a razão de a pessoa sair de casa cedo para se submeter a um emprego aonde o que ela vende é o tempo dela, porque tempo é o seu ativo mais valioso, a tua vida não para um segundo sequer. A vida passa constantemente de uma maneira muito rápida e absurda e não volta. Então, se você sai de casa para trabalhar, se você sai para vender, dê valor, dê sentido a isso. Faça com que isso valha a pena. Porque se você ganha R$ 1.500, R$ 5.000, você trabalha por R$ 1.500 ou R$ 5.000, é isso. Ninguém vai te pagar mais por um trabalho que você faz se você não mostrar que ele vale mais. Essa é uma questão. Nós estamos falando sobre venda. E aí a venda delas estava 50% feita, porque eu realmente precisava de um terno, eu queria um terno, e elas não tiveram a predisposição nem de me atender. Então, muitas vezes, este é um problema, muitas vezes é um problema. E para quem deseja vender, para quem gostaria de vender, o que eu posso dizer? A venda, ela precisa, sobretudo, ter uma motivação, né? O cliente que procura uma loja, ele quer, primeiro de tudo, atenção. Ele quer ser atendido de uma maneira diferenciada, ele quer sentir-se notado, quer sentir-se especial, ele quer sentir-se importante. Se você, enquanto cliente, chega a um estabelecimento, independente de qual seja, se você quer comprar um lanche, se você quer comprar uma roupa, se você quiser ir a um restaurante, você espera, no mínimo, que as pessoas julguem que você é importante, que você é bem-vindo. Então,
se você trabalha com isso ou deseja trabalhar, é importantíssimo que você tenha essa percepção sobre a importância das pessoas, sobre a venda. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Muitas vezes acontece, e eu notei muito isso aí, tanto em lojas de roupa quanto em lojas de supermercado. Por exemplo, às vezes as pessoas estão arrumando as seções, arrumando as prateleiras. E olha só que coisa interessante. Então, você quer ver, vamos supor que, vamos continuar no exemplo das roupas ali, das camisetas. Então, você foi lá e você gostaria de comprar uma camiseta, mas a pessoa está arrumando a prateleira, arrumando a seção, e aí você pega uma camiseta, você deixa ali, você gostou, mas você vai escolher outra, e quando vê, a pessoa já dobrou, guardou. E aí você pega outro e assim sucessivamente. O que essa pessoa está dizendo para você? Que é muito mais importante ela ter a loja arrumada do que vender o produto. Ela está dizendo para você que ela ganha para dobrar roupa, não para vender roupa. E que ela não percebeu ainda que o motivo de as roupas estarem bonitas, organizadas, é para vender. É para que estejam fáceis, acessíveis e que para que despertem o interesse do cliente de comprar. E aí vem uma problemática, porque a maioria das pessoas que tem este perfil não percebem. Isso acontece no supermercado também. Quantas vezes você vai na seção de frutas ali e você está escolhendo alguma coisa, um hortifruti, e a pessoa está organizando, está arrumando ali, às vezes interrompe até a sua compra ou, sei lá, atrapalha. Eu, como tenho um restaurante também, e eu faço compra com muita frequência, e eu sempre fico analisando este perfil, né, de alguns profissionais, é claro que não são todos, mas são pessoas que não entenderam ainda a importância da sua estada naquele lugar. Então, uma das coisas que é legal é a pessoa ser consciente. Qual é a motivação de você arrumar uma gôndola de uma banca, de uma promoção? É vender. É vender, não existe outro, não é para ficar bonito. Definitivamente ninguém arruma uma loja se não for para vender. Não é só para ficar bonito. Você deixa bonito para despertar o interesse das pessoas de comprar. E quando a pessoa vem comprar, você não quer bagunçar? Por quê? Qual que é o sentido nisso? Não existe nenhum. Então, essas questões precisam ser trabalhadas em algumas pessoas. Beleza? Aí, vamos falar um pouco aqui sobre maneiras de venda. Eu falei um pouco sobre vendas digitais, sobre vendas físicas. Nas vendas digitais, as situações acontecem de várias maneiras. Um trabalho feito nas redes sociais, Instagram, Facebook, algumas pessoas no Google. O que você precisa saber existem ferramentas para você efetivar as vendas, ferramentas para que o algoritmo mostre o seu produto para os clientes de maneira a converter a venda. Então, dentro do meio do marketing digital, existem várias palavras, várias ferramentas onde você, às vezes, não encontra muito sentido quando você tem uma análise superficial, mas que faz total diferença quando você está envolvido naquilo, quando você entende o que está falando. A pessoa precisa saber o que é um CAC, custo de aquisição do cliente, quanto que é um ROI, o retorno do investimento, o que é um benchmark, é um levantamento, uma análise de mercado, o que é um branding que é uma estratégia de gestão da sua marca. São situações que você precisa entender de venda, que vão fazer um diferencial na sua loja, na sua venda, no seu comércio. Quando você for falar sobre esse tipo de venda, que tipo de venda a gente vai fazer, que tipo de trabalho nós vamos fazer, como nós vamos organizar isso, vamos trabalhar com tráfego pago ou tráfego orgânico? E por que não os dois? O tráfego pago, ele é muito eficaz, ele vai chegar a pessoas que você não chegaria através do orgânico, não num curto prazo. Por quê? Porque o tráfego pago, ele é mais imediatista,
ele é mais elaborado, ele é mais incisivo naquilo que você planeja. Então, se você tiver o conhecimento necessário para programar as redes sociais, programar o Google para que seja feito uma propaganda do seu produto para um determinado tipo de pessoa, de determinada região, que tenha um poder aquisitivo X, que tenham uma idade. Todas essas informações o tráfego pago vai levar diretamente para essa pessoa. Quando você faz no tráfego orgânico, aí você já tem um pouquinho de diferença, porque você não vai conseguir tantos filtros. Porém, qual seria a dica? No caso do orgânico, você precisaria ter mais consistência, você teria que fazer mais material, mais vídeo, mais fotos, estar presente com mais frequência e aquele ciclo de repetições, não repetições das mesmas imagens, mas repetição de um processo, repetição de um procedimento, uma rotina, e aí assim você acabaria mostrando para mais pessoas, ou as pessoas acabariam despertando uma curiosidade, um desejo de ver o seu trabalho, e o algoritmo iria entender como algo relevante para se mostrar. Mas isso demanda de muito tempo comparado com o tráfego pago. Por isso, eu recomendaria para quem trabalha com vendas, que está presente na internet, que entenda um pouco sobre esses assuntos que nós falamos. Eu quero falar sobre isso nos próximos vídeos, nos próximos materiais. E assim, quando você entender sobre esses detalhes, aí você vai estar apto para fazer a melhor estratégia de venda para o seu comércio. Se você não tem um comércio, você vai conseguir montar um comércio, você vai ter um empreendimento baseado em experiência, baseado em uma estrutura bem organizada, baseado em planejamento. Esse talvez seja o segredo para você se manter no mercado. E esse tem sido muitas vezes aí o diferencial, né? E eu me arrisco a dizer que é um diferencial muito positivo para as pessoas que o fazem. Neste caso, a grande maioria não faz. A grande maioria não passa da média. A grande maioria está na mediocridade. Então, se você tem o desejo de trabalhar de uma maneira diferente, se você tem o desejo de trabalhar com vendas, se você tem o desejo de entender um pouquinho mais sobre essas dinâmicas, sobre técnicas de vendas, sobre técnicas de marketing, continua com a gente, acompanha a gente aqui no canal Meu Querer Me Move, e aí a gente vai trazendo dicas sobre empreendedorismo, sobre motivação, e a gente vai tendo aí esses bate-papos legais, e eu espero que você nos acompanhe nos próximos vídeos também. Valeu?